Galerinha, olha só. Um dos exemplos mais legais a respeito dessa história de interferência da luz aí que a gente acabou de ver são aquelas famosas borboletas azuis, que não são azuis, vocês já viram? Pois é, eu digo, falando assim parece um absurdo, né? Como assim borboleta azul que não é azul? É uma borboleta que tu consegue ver ela até 1 km de distância, aquela borboleta. Até 1 km de distância, tu olha, uma coisinha azul, isso é um bicho que come aquela borboleta, né? E aí tu consegue detectar de longe já, se tu é uma borboleta fêmea, querendo a borboleta macho daquela espécie também. Elas conseguem se identificar a 1 km de distância e ela tem um azul absolutamente marcante. Esse azul ele fica na parte interna das asas, né? Então só quando ela está com a asa abaixada é que tu vê esse azul. Por que ela não é azul? É que tu passa a mão nela e não vem azul. Tá azul na asa, tu vai lá, bota a mão e não tem nenhuma partícula azul ali. A galera não conseguia compreender como é que ela pode ser azul se não tem nenhuma partícula azul. Ela é azul sem ter pigmento azul, isso é um absurdo. A galera foi investigar e viu que a cutícula da asa, ela tem uma cutículazinha bem pequenininha, muito específica. O espaço entre aquelas cutículas da asa da borboleta azul, que não é azul, é um espaço tal que faz com que a luz se reflita só azul ali. E ela se reflete de tal forma que a luz azul sofre interferência construtiva após a reflexão. Ou seja, não é um azul normal, é um azul que foi fortificado pela interferência construtiva. Tem difração em função do espaçamento entre os retículos da asa. Ou seja, aquele azul está ocorrendo por reflexão e interferência, não é porque tem pigmentos azul que só refletem o azul. Ou seja, a borboleta envelhece e ela continua com aquele mesmo azul cintilante como se ela tivesse nascido ontem. Não vai desbotando. Observando esse tipo de fenômeno, a interferência devido à difração e interferência devido à reflexão na asa da borboleta, que gera esse azul tão forte, tão bonito, tão marcante, os pesquisadores começaram a investigar como é que daria para usar isso na prática. Alguns pesquisadores que estavam estudando essa borboleta fizeram um tecido cuja trama tem uma distância próxima a esses retículos da asa da borboleta. Esse tecido ele é esverdeado, mas não porque foi pintado com verde, porque a trama do tecido tem um tamanho tal que reflete o verde e faz com que o verde sofra interferência com os... Qual é a vantagem do tecido pintado dessa maneira? Pintado não, né? Que adquire cor dessa maneira, que ele não desbota jamais. Né? Ele não sofre interferência do tempo da tintura se desbotando como comumente ocorre. Então é possível que futuramente as nossas roupas tenham uma cor com uma qualidade muito maior, uma cor diferenciada e com uma vitalidade, né? Vai ter diferença no dia ensolarado e no dia... Com certeza não vai ser uma cor normal, não vai ser algo que tu olha e tem a mesma sensação de estar olhando para uma coisa pintada, vai ser diferente. E a luminosidade do dia vai interferir naquela coloração, como até interfere na nossa, mas não tanto, né? Vai ser maior, de repente, essa interferência. Outra coisa bacana, imagina um carro pintado dessa maneira, né? Aliás, não é pintado, que é trabalhada a sua estrutura metálica para que o espaçamento entre as partes altas e baixas dê interferência na luz. A cor do carro nunca vai se alterar, né? Certo? Em função, claro, pode arranhar, tu vai conseguir perceber um arranhão sem problema nenhum, mas tu não vai desbotar o carro depois de anos e anos exposto ao sol, certo? Nem vai precisar encerar para manter o brilho dele. Bacana, né? Então, interessante essa história, a gente olhar a natureza e tentar imitá-la. Um exemplo mais prático do que o da borboleta é o CD. Quando a gente olha a superfície do CD que vai apontada para o leitor laser, né? Dependendo do movimento que a gente faz com o CD, aparece várias cores, né? Adivinha o que está acontecendo no CD? Difração, reflexão, e aí quando tu vai olhar para ele, a luz que vem no teu olho sofre interferência, e dependendo da interferência que ocorre, muda a cor que tu está vendo. Assim como ocorre também quando a gente vê óleo na água, né? Tem água, cai umas gotinhas de óleo na água, e aí tu vê aquelas coresinhas, né? O que são aquelas coresinhas flutuantes? Porque tem camadas de óleo e água, que tem uma dispersãozinha de óleo e água. A luz bate nessas camadinhas, sofre reflexão, difração e
E aí quando chega no teu olho, dependendo da interferência construtiva e destrutiva, vai dando aquelas cores malucas que a gente vê nas bolhas também, né? Bolha de sabão também, dá pra olhar na superfície da bolha, aquelas cores malucas. Aquilo é a mesma coisa que acontece no CD. Tem a ver com o fato de a luz ser uma onda e sofrer é isso que explica os padrões de cores nos DVDs. Só um minha então, hein? Só um minha aqui pra gente fazer como exemplo. Olha lá. 1906, lá da página 3 do volume 7 da Física D, meu Deus do céu, quanta informação. No início do século XIX, Thomas Young, médico inglês, e professor de física da Royal Institution, construiu um dispositivo semelhante ao esquematizado abaixo, com a finalidade de demonstrar que a luz é um fenômeno tipicamente ondulatório. A galera não acreditava na brincadeira. Olha lá, vê se a fonte de luz monocromática. Primeiro anteparo para filtrar um pouco a luz. Segundo anteparo com 2 orifícios. Esses orifícios vão funcionar como fontes em fase. Fontes coerentes também podemos dizer. Ao atravessar as fendas F1 e F2, a luz atinge o anteparo onde se formam faixas de sombra que se intercalam com faixas luminosas. Que loucura! Os 2 fenômenos ondulatórios evidenciados nesse experimento são refração da luz nas fendas. É refração? Não mudou de meio de propagação, né? Não mudou de meio de propagação. Reflexão no anteparo negro. Até tem reflexão no anteparo. Mas ele não podia ser negro também aquele anteparo, né? Senão não ia aparecer franjas claras, né? Concorda comigo? Difração da luz nas fendas. Difração, tudo bem? É, né? O capacidade de contornar a fendinha. Interferência no anteparo. Aparentemente sim, eu iria de B, mas vamos ver as outras na humildade. Dispersão da luz nas fendas. Dispersão é quando bate em um vidro ondulado, por exemplo, e vai para tudo que é lado, né? A gente também chama de difusão, né? Difusão das luzes nas fendas, mesma coisa, não. Difração das luzes nas fendas, tudo bem. Dispersão no anteparo, não. Anteparo poderia dizer que reflete, né? Mas o mais importante ali é a interferência que ocorre no anteparo. Então é isso aí, letra B. Esse é o exemplo clássico de questão de cair no vestibular, tá? O clássico é isso. Mas uma ou outra tem continha. Aí também vale a pena fazer uma ou outra de continha, né, para não ser surpreendido. Tarefinha que vocês podem usar aí para essa aula. Ó, a página 4 tá bonita, que tem algumas que são teóricas e tem uma continha pelo menos, só para tu te familiarizar. Então, página 4. 3 páginas de tarefa para as aulas de hoje. Na próxima aula a gente finaliza esse volume 7, acredito eu, que são 2 aulinhas ligadas a essa aula que a gente acabou de ter. Vamos continuar. Aliás, uma aula vai ser para falar um pouquinho da luz, para lembrar que ela ora se comporta como uma partícula, ora ela se comporta como uma onda eletromagnética. Certo? Dualidade onda partícula da luz. E depois a aula mais bonita para mim ao longo do ano, que é a primeira aula de relatividade especial, né? Teoria da relatividade. Vamos falar realmente sobre a teoria da relatividade, ver os postulados e começar a trabalhar as ideias da teoria. Muito legal. Show de bola, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Bom recreio.